Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Mas a gente tá gravando, hein? Olha aí, gravou já, tudo que a gente tava falando. Então edita. Claro, vou editar. Inclusive você que tá escutando, obviamente você não sabe do que a gente tá falando, tá? Enfim, o começo eu tirei, tá? Mas a gente não tava falando de sexo. Seja bem-vindo de novo ao Imagina Se Pega no Olho. Que bom que você está aqui conosco. Antes da gente começar o assunto, eu quero só reforçar uma coisa que você deve ter visto, inclusive, já na sua plataforma de streaming favorita. Se você vê pelo YouTube, obviamente não, mas se você vê ou ouve, enfim, pelo YouTube, obviamente não, mas na sua plataforma de streaming você deve ter reparado que entre o episódio, o último episódio, aquele que a gente gravou com o Renan sobre a nova fase da guerra do streaming, não sei o quê, e este aqui, a gente subiu um episódio que a gente chamou de Pocket. A ideia é que entre um episódio e outro do Imagina Se Pega no Olho, além do episódio do Imagina Se Pega no Ouvido, né, que você vai ouvir lá no feed do Imagina Se Pega no Ouvido mesmo, alternando com o Imagina Se Pega no Olho, a gente vai colocar também alguns áudios dos vídeos que a gente grava para o YouTube, que são bem mais curtinhos, essa versão mais pocket mesmo, coisa de 20 minutos, no máximo meia hora, discutindo assuntos, em sua grande maioria, no tal do Momento Gibizila, como a gente chamou lá, né, pro canal do YouTube, que são momentos em que a gente discute um pouco sobre cultura pop. Então, cinema, quadrinhos, música e por aí vai, tá? Só para você não tomar um susto. Enfim, vai entrar uma coisa lá com uma carinha diferente, mas é o nosso selinho de qualidade, tá? Para você que não viu o vídeo no YouTube, olha lá, você tem a chance de escutar aqui na sua plataforma favorita de streaming, tá bom? Tá bom, então é isso. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre vida adulta. Welcome to the adulthood. Esposa, você, por acaso, já teve algum momento em que você, recente, que você pensou, socorro, o que eu faço agora? Eu sou o adulto da situação. Muitas vezes, principalmente criando um adolescente. Exatamente. Quando você cria um adolescente, você fala, não, caralho, eu que sou adulto aqui. Porque a vontade é de ficar doido. A gente está com vou dar um exemplo. A gente está com um problema aqui em casa com relação à nossa conta de água. Se você quiser, aliás, ajudar a pagar a conta de água da gente, tá? gibizila@gmail.com, tá? Você faz um pix e ajuda a gente a pagar. Mas a gente tem a impressão, com o aumento da conta de água de um mês para o outro, que tá rolando um vazamento em algum lugar da casa. A gente está morando numa casa, né? Caso a gente não tenha comentado em algum momento, mas a gente comentou aqui, enfim. E a gente vai precisar gastar uma grana para tentar encontrar onde é esse vazamento, né? Você chama um cara de hidráulica, fazer um diagnóstico. Exatamente. E vai todo encanamento da casa. Tem todo um equipamento para isso, não sei o quê. E aí, obviamente, uma vez descoberto isso, ele vai, então, consertar. Tem um vazamento? Tem um vazamento. Eu vou lá consertar. Fique bem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque em um certo momento, eu fiquei olhando para cima e falando, caralho, é sério que sou eu que tenho que resolver isso? Não é possível, cara. Por favor, cadê meu pai? Nossa, exatamente. Isso bateu muito com a gente viu um vídeo do Márcio Rolim, que inclusive a gente até convidou para participar de um episódio aqui, e ele gentilmente respondeu a gente, né? Dizendo que estava muito na loucura e tal, mas que era bom a gente manter contato, que em algum momento podia rolar. Beijo para o Márcio. Márcio Rolim, que é um criador de conteúdo do YouTube. Se você não conhece o canal dele, deveria, porque é um canal muito legal. A boneca Suzy, né, como ele mesmo disse. Mas ele fez a Lu Patinadora. Mas ele fez um vídeo que tem uma pegada mais séria até, que é um pouco... Ele
é um criador de conteúdo que a gente gosta muito aqui em casa. A gente Sim. tem alguns criadores que a gente assiste sempre, que a gente não assiste TV, né? Então a gente assiste mais YouTube. Então é isso, a gente assiste séries e filmes em TV e Nos canais de streaming, né, na verdade, né? Assim, o YouTube virou a nossa televisão, a programação, né, que você teria. Aberta seria do YouTube que a gente usa, né? Tipo, então a gente assiste sempre os mesmos criadores de conteúdo, que é Matheus Guigo, que é o Baú, que a gente adora ver as fofocas do Baú, Diva Depressão. Diva Depressão, e o Márcio Rolim. É um deles também que a gente assiste. A gente a Beta Boa Chata, que a gente gosta pra caramba. Se separaram, tem uma coisa em comum, todos eles são todos canais LGBT, né? São só pessoas LGBT, enfim, só para reforçar. Aqui é ditadura LGBT. E o Márcio, ele, na verdade, ele cresceu muito fazendo react, ele é ótimo de react, mas agora ele tá dando uma mudada no canal dele, porque ele é jornalista, né? Tipo, ele tem conteúdo pra caramba, foi professor, é jornalista, então ele tá meio que deixando o conteúdo dele um pouco mais sério. Ele tá fazendo comentários sobre temas um pouco mais sérios. E esse tema, ele fez um comentário, ele fez um vídeo muito legal sobre esse tema, e a gente olhou um pra cara do outro e falou, cara, isso é um tema muito legal pra gente falar no podcast. Que é exatamente sobre como a nossa vida adulta de hoje é totalmente diferente da vida adulta dos nossos pais e totalmente, mais ainda, diferente da vida dos nossos avós. Então, ao longo das gerações, o quanto esse espectro de adulthood, aí, de ser adulto, mudou. Né? O Márcio, ele se baseou, inclusive, a gente vai colocar esses dois links na descrição do podcast, do vídeo, blá, blá, né? Se você estiver vendo no YouTube. Mas o Márcio se baseou também num conteúdo que ele leu no Instagram da Content. A Content, que é a agência de conteúdo da Daniela Reis, que tinha um pouco essa coisa de... A grande tese, na verdade, dessa discussão, e é a tese que a gente quer trazer aqui para esse episódio, que é a gente cresceu achando que ser adulto era uma coisa e virou um treco completamente diferente, né? E eles levantam um termo, que é um termo que eu comecei a ver muito agora em outros lugares, que é o lance da dismorfia de idade, ou em inglês, age dysmorphia, que é basicamente você olhar para você mesmo e não se enxergar com a idade que você tem de verdade. Né? Assim, a gente se enxergar muito... O post da Content era maravilhoso, que era assim, eu sou, na verdade, sou velho demais para entender as trends do TikTok, mas jovem demais, ou acho que sou jovem demais, para lidar com as questões da vida adulta. E eles falam principalmente da coisa dos millennials, né? Ou seja, millennials que são a partir que, na verdade, agora estão, né, numa vida adulta, que são os meia-idade, são as pessoas de meia-idade. Millennial é depois dos anos... Millennials é depois da gente, Millennials é dos anos... meio dos anos 80 até meio dos anos 80. O Márcio falou uma coisa com a qual eu concordo. O Márcio é de 78. E ele estava falando que ele se considera millennial também, porque, cara, apesar não é anos 80, né? Enfim, porque quando começaram os anos 80, ele tinha 2 anos de idade, né? Então, mas eu não me considero millennial. Eu sou geração X, porque eu nasci no meio dos anos 70. Eu nasci em 76. Sim, mas no meu caso, por exemplo, eu sou de 79. Então, eu estou muito mais perto dos anos 80 do que geração X, né? Enfim. Eu, em 86, eu já tinha 10 anos. Entendeu? Então, eu vivi os anos 80. Eu me lembro exatamente dos anos 80. Lembrar dos anos 80, eu também lembro, mas... Não, mas estou falando, eu vivi os anos 80. Eu tinha 10 anos em 82. E você viveu os anos 70, né? Enfim, os anos 4 anos da sua vida. Você tinha 4 anos, ainda era anos 70. Exatamente. Então, mas é isso que eu não tinha nem um ano, né? Eu estou muito mais perto dos 80 também. Estou muito mais perto dos 70 do que dos 80. É isso que eu estou falando. Tipo... sim. Não, mas os millennials parece... Assim, a questão é que os millennials estão mais perto dos anos 90 do que dos anos... acho que é isso. Eles nasceram nos 80. Então, eles viveram a adolescência nos 90.
Eu, nos anos 90, por exemplo, eu vejo muita gente com quem eu convivo, que são millennials, a maioria deles, que tem lembranças de tudo, lembranças nostálgicas, assim, gostosas dos anos 90. Sim. E aquilo era grande para mim. Tipo, eu já era adolescente nos anos 90. Gente, nos anos 90, em 96, 90, 94, 5, eu já trabalhava. Sabe? Então, assim, tipo, eu já trabalhava, já era adulta. Já trabalhava. 96, 97 eu entrei na faculdade. Sabe? Ah, sim, eu também entrei na faculdade em 97, mas eu tinha 17 anos na faculdade. Entendeu? Não tinha feito 18 ainda. Mas, enfim, eu acho que isso... eu já tinha feito outra faculdade. Tipo, é isso. Já tinha tentado, você sabe, na minha saga de faculdades, enfim. Eu tentei uns 3 cursos antes, saí, voltei, até que decidi entrar no jornalismo. Mas eu entrei no jornalismo porque eu trabalhava. E foi por causa da MTV que eu entrei no jornalismo, né? Foi porque eu trabalhava lá que o pessoal falou, você não quer tentar jornalismo? Sim. É isso. E eu já trabalhava. Na verdade, o que acontece com essa questão, eu acho que ela vale tanto para quem é geração X, quanto para... Até, assim, a discussão surgiu, na verdade, tanto nesse post da Content, quanto no canal do Márcio, muito pensando em pessoas de 40 e poucos anos. Mas até algumas pessoas ali por volta dos 45, quase 50, acho que isso acaba pegando muito. Porque, assim, como é que você que tem mais ou menos essa idade aí, sei lá, 35, 40, 45, sei lá. Você se lembra como é que você enxergava os seus pais? Assim, eu enxergava... Tinha uma coisa da época dos nossos pais. Quando eu nasci, meu pai mesmo, minha mãe era mais jovem, mas meu pai tinha 30 anos de idade. Exatamente. E quando eu nasci, o meu pai já tinha carro próprio e casa própria, com 30 anos de idade. E isso era uma coisa que era muito comum para o pensamento adulto lá de trás, ou seja, você só era considerado bem-sucedido se mais ou menos ali por volta dos 25 você tinha o seu carro na garagem. Uhum. Ali por volta dos 29, quase 30, você já tinha dado entrada na sua casa própria, ainda que você fosse passar uma eternidade pagando. Fosse passar até os 70 anos de idade pagando, foda-se. Mas você tinha que ter dado entrada na casa própria, aquela história toda. E chegava ali por volta dos 40 e poucos anos de idade, você já sentia como se já estivesse estável, confortável. E mais do que isso, a gente, enquanto criança, adolescente, não sei o que, olhava para aquela pessoa, para aquele adulto, e pensava nele numa figura de autoridade, meio assim, putz, ele sabe o que ele está fazendo. Mas assim, eu acho que toda geração tem essa ilusão. Toda geração tem essa ilusão. A minha filha, que eu sei que eu tô fazendo. É isso, não. Porque os pais, é isso, tem uma... Mas tem uma diferença muito clara. A não ser que aconteça com pais extremamente... Por exemplo, os meus pais não sabiam o que estavam fazendo e eu tive a percepção clara disso. Meus pais... Sim, que é um exemplo muito... Exatamente, sim. Mas depois eu fui, por exemplo, para os meus pais adotivos, que eu tinha certeza que sabiam o que estavam fazendo. O gato está falando. Né? O gato está querendo dizer que ele também sabe o que está fazendo. Venha, gato. Então é isso, assim, a mínima... Isso é uma coisa de segurança que os pais passam para os filhos. Às vezes eles não sabem, realmente não sabem. Depois eu descobri que a gente realmente não sabe o que está falando, mas a gente, né, não está fazendo, mas a gente passa para a criança uma segurança, porque isso faz parte de você criar crianças. A criança precisa de segurança, estabilidade. Você precisa passar essa segurança e estabilidade, pelo menos a ilusão dela. Entendeu? Para depois, quando eles ficam mais velhos, caraca, é isso. Os adultos não sabiam o que estavam fazendo, ninguém sabe o que está fazendo. Mas eu não tenho essa impressão, por exemplo, dos meus pais. Eu não tenho a impressão que eles não sabem, que meu pai não sabia o que estava fazendo. Eu tenho a impressão claríssima que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sim, é exatamente isso. Ele sabe, mesmo eu adulto. Mesmo a minha filha pergunta para o tal. Pergunta para meus filhos se elas têm alguma dúvida de que eu não sabia o que estava fazendo. Elas vão falar, não, que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando agora, eu adulto. Eu ainda tenho a impressão que meu pai sabia o que estava fazendo. As coisas fossem mais estáveis. Exatamente isso que eu estou falando. E a gente está é exatamente isso. Essa é a tese da discussão lá do Márcio e tudo mais. Porque a gente vivia uma realidade que não é a realidade de hoje. A gente vive uma coisa assim de
sei lá, uma sensação de improviso constante, assim. Né? Ou seja... eu sinto. É claro, é claro. Quando eu era um pouco mais nova, não era tanto assim. Não, mas é isso. Foi quando a gente mas começou a ficar meio de maternidade, por exemplo. É isso. Tanto é que eu fui totalmente atingida por essa estabilidade. Tipo, perdi casa, me separei, perdi casa e não consegui reposição no mercado de trabalho. Isso a Tina era menor, era pequena. Tipo, cortei um dobrado. Sim. Entendeu? Com ela pequena. Sim. Que era uma coisa que eu não queria estar passando, porque eu queria que ela tivesse estabilidade. Eu fiz o máximo que eu pude para que ela tivesse estabilidade. Mas estava lá equilibrando os pratinhos num momento totalmente vulnerável. Instável. Para ela nunca faltou nada, porque nunca deixei faltar. Mas eu fiz sacrifícios homéricos para isso. Entendeu? Claro. Então é isso. É claro. E se a gente parar para pensar, hoje nós somos adultos que moram de aluguel. Sim. Eu não tô falando quando eu falo nós somos adultos, eu não tô falando de mim e da Gabi, tá? Eu tô falando de uma geração, assim, né? Geração dos adultos que são por volta dos 30, 40 anos de idade, enfim. Que são esses adultos que moram de aluguel, que não necessariamente têm carro ou qualquer coisa assim, que às vezes preferem talvez se locomover com Uber, que sabem quanto o carro é caro, que sabem o quanto o valor da entrada de um apartamento seria caro pra caralho, e que às vezes preferem gastar isso talvez numa viagem ou qualquer coisa que valha. E nós somos adultos que hoje vivem uma realidade. Meu pai, por exemplo, nós estamos gravando esse episódio, não sei se você está ouvindo ele aí no futuro, mas nós estamos gravando esse episódio no começo de abril de 2026, que é o momento em que você começa a organizar os documentos para a declaração do imposto de renda, por exemplo. Imposto de renda é um treco que meu pai fazia sozinho e tirava de letra. Hoje, a gente tem que recorrer ao Google, ao YouTube, para saber fazer o imposto de renda. Ou você paga o contador. Enfim, se você é PJ, você tem um contador, o contador faz. Você pega toda a documentação e passa pro. Não é que necessariamente seja uma coisa muito difícil, mas é esse nível de burocracia, que é um nível de burocracia que a vida adulta exige, é um nível de burocracia que a gente olha para ela e pensa, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 8 anos. Eu não devia estar fazendo essa porra. Saca? Assim, que definitivamente não era o olhar, claramente não era o olhar, por exemplo, que meu pai tinha para o meu avô. Mas é o olhar que eu tenho para o meu pai. Uhum. Ou seja, a realidade mudou, assim, né? E aí tem uma coisa que é assim, a gente vive hoje uma realidade socioeconômica muito diferente, né? Nossos pais diziam muito aquela história do estuda Sim. pra caralho que você vai ser alguém. Isso aqui, assim, a minha educação foi baseada nisso, até que eu tenho 3 graduações e estou desempregada. Foi isso. Eu sou o exemplo crasso disso. Tipo, estuda, porque o estudo vai te garantir uma vida boa. O estudo é que vai te garantir, o estudo que vai colocar você numa posição boa. Não estou dizendo que eu não ocupei posições boas. Mentira se eu falar uma coisa dessa. Ocupei, fui chefe, ganhei bastante dinheiro. E nem estamos falando que estudar não é importante. Exato. Gente, tá, vamos lá, enfim. Exatamente. Mas estou falando, para você ver como as coisas mudam. Tipo, o sistema muda, o tempo muda, tipo, o mercado de trabalho muda. Mudou então, pra caralho. Isso, Então, assim, eu consegui realmente algumas coisas, eu conquistei muitas coisas. Tive carro, viajei pra caramba, viajei grande parte do mundo aí, fiz muita coisa. Mas ainda tem coisas que eu deveria ter feito e não fiz. E que eu fico pensando, caraca, não sou adulta, porque não tenho uma casa própria, por exemplo. Exatamente. Esse é o meu ponto. É isso. Ou seja, a coisa do diploma, né? Ou seja, puta, eu tenho diploma. O diploma, portanto, é a garantia de emprego. Passou longe. Essa época já foi há muito tempo. Esse trem já saiu da estação tem muito tempo, né? O mercado de trabalho é um mercado super instável hoje. Enfim, a ideia dessa coisa da carreira linear, né? Meu pai, por exemplo, fez faculdade. Meu pai tinha uma carteira de trabalho que basicamente tinha um único carimbo. Meu pai trabalhou dos 17 anos de idade até o momento em que ele se aposentou, rigorosamente numa única empresa. Sei que é um exemplo extremo,
mas ele trabalhou rigorosamente numa única empresa. Ele fez faculdade de engenharia química, trabalhou na mesmíssima empresa até o final, fez a faculdade por conta, ele começou lá, né, como aprendiz, né, lá na empresa, tal. Tá trabalhando nessa área, putz, vou então fazer faculdade baseada nisso. Foi lá, fez faculdade, não sei o que, blá, 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 blá. Nunca foi pegar o diploma, porque nunca foi preciso, mas existia o diploma, ele tinha se formado de qualquer forma, voltou e estava lá fazendo a faculdade, fazendo a função que ele desempenhava, super importante, super relevante e tal. Qual que é o grande ponto? Ele era um cara que sabia como começava, tinha o começo, meio e fim, né? Ou seja, ele claramente foi lá, estudou, fez a faculdade, arrumou um emprego, se aposentou, morreu. Foi isso, assim. E esse olhar de carreira mais estável, ele não existe mais hoje, né? Sucesso, a noção de sucesso virou um treco tão subjetivo. Isso né? também isso virou subjetivo e virou totalmente incerto dependendo da sua carreira, por exemplo. Você e eu estamos. Teu pai é no mercado de indústria. Sim. Era uma outra carreira que é muito mais estável. Entendeu? Mas mesmo jornalista, né, amor? Hoje a gente está na carreira de comunicação. O jornalista dos anos... Dos jornalão. Não, o jornalista dos anos 50, 60 é um treco muito diferente do que era hoje. Total. Do que é hoje, né? Que a gente chama de jornalismo romântico, que é aquela coisa do jornalista, que na verdade você nem precisava ser jornalista, você precisava escrever bem, ponto. Você podia ser advogado, você podia ser químico, você podia ser o caralho que fosse. Mas teve um momento escrever bem... que o diploma era obrigatório, né? Isso depois dos anos 60, 70, né, Thiago? Mas nos 50, não. Grande parte dos grandes jornalistas que a gente conhece nos anos 50 não eram jornalistas, de fato. O próprio Nelson Rodrigues, por exemplo, não era jornalista. Entendeu? Tipo, e ele escrevia pra caramba. Ele era dramaturgo, no final das contas. Eu não sei nem que ele era formado na real. Tipo, mas ele não era jornalista. Então, assim, e tem aquela ideia do jornalista que fica ali na máquina de escrever com um copo de uísque, o cigarro do lado. Sim. Né? Sendo super, e aí investigativo pra caramba, e vai atrás e faz. Não existe isso hoje, não. Jornalista... É muito raro, muito raro. O jornalista hoje virou criador de conteúdo, virou TikToker, né? Ele tem que fazer tudo isso e mais um pouco, senão ele não sobrevive num mercado de trabalho que Exatamente. E para o jornalismo investigativo sobreviver, ele precisa ser bancado. Você precisa vender uma reportagem, né? E ainda não tem garantia de que vai conseguir descobrir alguma coisa para aquela reportagem. Não dá. Sim. Então, assim, alguém tem que bancar aquilo para você, tipo, meses de trabalho, às vezes anos de trabalho. E você vai, pouquinho em pouquinho, descobrindo as coisas. Muito trabalho é remoto, muito trabalho é investigação online que é feita. Você tem que ter muito contato com a galera, tipo, a polícia, tem que ter, né, fontes super fidedignas da polícia, onde você quiser, sei lá, da área que você quiser investigar. Sim. É um negócio muito moroso e que hoje em dia, que não funciona para hoje em dia. Porque hoje em dia toda a informação é muito rápida. Sim, fragmentada, sim. Então, assim, é quase tipo um trabalho arqueológico de jornalismo, que o jornalismo investigativo de hoje. Porque todo mundo, assim, existe uma pressão muito grande para ter resultado logo, tá? Vamos logo, conclui isso aí logo, porque a gente precisa soltar. Porque queira ou não, vai ser furo, aí vai ser mais view. O jornalismo é totalmente baseado em view hoje em dia, totalmente baseado em clique. Totalmente baseado em clique, por isso que ele é uma bosta, por isso que grande parte dele é pobre, grande parte dele não é bem apurado, não é bem feito, não é nem bem escrito. Quanto mais rápido você soltar uma notícia, essa é a garantia. É isso, solta logo rápido. Aí a gente vai, ao longo das coisas, a gente vai atualizando e melhorando a redação e melhorando. Não, mas solta 3 parágrafos aí, que é isso, para a gente garantir o clique. É isso, gente. É isso. Tô falando que been there. No fim tem uma frase que eu acho maravilhosa aqui, que é assim, a gente seguiu o manual super certinho. Sim. Só que trocaram
as regras do jogo no meio da partida. Exato. Toda geração é essa. É assim, né? Mas a nossa geração, a mudança foi muito brutal, assim. Tudo que é digital, a gente, por ser essa geração que se lembra como era o mundo, a gente é a última geração que lembra como era o mundo antes da internet. A gente é a última geração. Como essa mudança foi uma mudança muito rápida e muito brutal, pra gente, esse olhar de como era, de novo, como era ser adulto, como era a vida adulta dos nossos pais, versus como é a vida adulta hoje, cria uma ruptura. Esse lance da casa própria, né? Ou seja, a casa própria como um ritual de passagem, né? Ou seja, a casa própria é o grande fantasma. Você só é adulto se você tem a sua casa. Exatamente, de ser adulto. Se você não tem uma casa, então você não é adulto. É isso. Então você ainda é criança. Você não comprou uma casa, você não tem. E aí isso fica um fantasma no nosso cangote. Sim, exatamente. E a gente se cobra o tempo todo. E aí a gente para... E aí, logo, até o próprio Marcos fez essa pergunta que eu super me identifiquei, porque ele chegou e falou assim, eu quero uma casa própria. Também, sim, tem isso. Tem isso. Pagando 50 anos uma casa? Também tem isso. Porque quando a gente casou, a gente super sentou e falou, a gente quer comprar uma casa. Mas uma coisa que ele levantou, acho que é muito importante. Ele levantou uma coisa que é assim, não quero, porém, eu posso. Ele falou, e ele falou isso, assim, uma coisa que é muito bizarra é eu olhar para mim, palavras do próprio Márcio, né? Eu olhar para mim e ver que, sei lá, nos últimos 2 anos só, eu me tornei essa pessoa que eu tenho grana suficiente para dar uma boa entrada numa casa e poder ir amortizando as parcelas mais rápido. Ele falou, porque, cara, se não fosse isso, se a vida dele não tivesse virado enquanto criador de conteúdo no YouTube, ele não poderia fazer isso. E tem uma coisa que eu estava falando da instabilidade, é isso. Hoje, por exemplo, o YouTube é a plataforma que é dona de tudo que ele faz. Né? Você sabe, você que está ouvindo a gente aqui, você sabe que a gente, com podcast, não sei o que, blá, blá, né? Com o nosso site, lá com o Gibzilla, não sei o que, a gente não ganha dinheiro, né? Enfim, se você quer ajudar a gente a ganhar dinheiro, você se movimente aí, enfim. Mas a gente não ganha dinheiro, a gente faz outras coisas, né? A gente trabalha. A gente tem o trabalho número 1, número 2, sei lá, que por aí vai. Mas o que o Márcio estava falando é que, cara, se em um determinado momento o YouTube falar, foda-se, vou fechar as portas, ou foda-se, a partir de agora aqui não tem mais conteúdo LGBT, vou fechar a porta do seu canal. O que acontece? Ele perde anos de trabalho dele e perde a plataforma que faz que ele vai ter que começar tudo do zero de novo. Tudo do zero outra vez. Ele não trabalha no escritório, né? Ele trabalha no YouTube. Pro YouTube. Para ser mais honesto e mais, né, franco, ele trabalha para o YouTube. E se o YouTube decidir que não quer mais, não quer mais. Acabou. Ele vai ter que começar tudo do zero. Ele não sabe de onde ele olha. Ele fala, putz, tô bem, tô satisfeito, tô achando legal, né? Tudo que eu tô fazendo, que eu conquistei, tem uma sensação de sucesso, mas ao mesmo tempo tem uma pulga atrás da orelha que fica, caralho. E se isso acontece? Eu perco tudo que eu fiz e eu não sei o que eu vou fazer a partir dali. Olha que louco. Na real. Ou seja, é instável igualmente. Continua sendo instável. E assim, o lance da casa própria, né, como essa coisa de um rito de passagem, é também o lance da caderneta de poupança, por exemplo. Quanto você tem na caderneta de poupança? Meu pai era muito isso. Assim, meu pai, uma das primeiras coisas que ele fez quando eu comecei a crescer, sei lá, por volta dos 10 anos de idade, foi abrir uma conta poupança para mim. E que ele ia colocando um dinheirinho lá, não sei o que, todo mês, blá, 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 blá. Quem hoje em dia, tem... De novo, eu tô falando da gente classe média, tá? Acho que é importante, tem um recorte que é importante. Essa conversa fica ainda mais complexa e mais difícil quando tem o recorte de raça, Sim. Quando tem o recorte social, né? Ou seja, se você é uma pessoa periférica e tal, beleza. A gente aqui é uma família de classe média. Eu não tô falando, obviamente, de quem tem grana. Quem tem grana, quem tá acima, tá? Em uma classe mais alta e tal, é inevitável que a pessoa consiga ganhar o dinheiro dela, juntar uma grana, investir, é mais do que a caderneta de poupança. Não é nem caderneta de poupança, tem investimento, né? Que é uma coisa, de novo, bem mais recente também, investimento diferente. Aí eu nem estou falando de criptomoedas, qualquer coisa que vale, eu estou falando de tesouro direto, ou qualquer coisa que vale, CDB, CDI, blá blá. Mas uma família de classe média, por vezes, lutando tanto contra as próprias contas, contra as próprias dívidas, que é uma coisa assim, a gente vive uma geração
de adultos endividados, né, na classe média. Uma geração de adultos endividados. Entre essas coisas de pagar as contas, pagar dívidas, e, enfim, ter minimamente um respiro, sabe, para você ir tomar um sorvete, comer um pastel, ir no cinema, qualquer coisa que valha. Tirar férias, sei lá. Tirar férias, né? Eu não tô falando de tirar férias de ir pro Caribe. Não, tô falando de tirar férias de viajar daqui pro litoral, saca? Fica aquela dúvida, cara, o quanto que me sobra, por exemplo, para eu poder pagar uma parcela de um imóvel? Ou quanto que me sobra para eu colocar na porra da caderneta de poupança? É isso que, no fim das contas, assim, é muito diferente com relação à nossa... Essa mudança, uma mudança... Eu sei que existe uma mudança brutal da geração do meu avô para a geração do meu pai. Mas da geração do meu pai, para mim, a mudança é um negócio impressionante. Assim, eu muitas vezes luto com a sensação de que eu não dei certo, de que eu sou um fracasso, de que meu pai não é vivo hoje, né? Mas que se meu pai tivesse vivo, ele estaria olhando para mim pensando, porra, onde foi que eu errei com esse moleque? Moleque, entre aspas, né? Porque eu já tenho 46 anos, né? Enfim, mas o pai sempre vê o filho como... eu, na verdade, isso é uma coisa que me pega muito, assim, me faz pensar muito, me faz sofrer muito. Eu já sofri um pouco mais até do que isso, enfim, mas a gente tem que levar em conta justamente isso. As bases são diferentes. As bases de comparação são completamente diferentes. É claro. Porque é a mesma coisa que meus filhos olham para mim hoje e não vem um futuro para eles. Eu vejo isso, porque eu tenho uma filha mais velha. Ela tem 25 anos. Eu, com 25 anos, estava trabalhando e morava sozinha. Tinha minha casa. Morava sozinha. Trabalhava. Pagava meu aluguel. Minha filha não consegue fazer isso. Mas, olha só, o adulto... o estereótipo... Tem que dividir a casa com alguém que não consegue pagar um... Você com 25 anos, você já está casado. Começando primeiro casamento. Mas eu morava sozinha. De aluguel. Dividindo Sim. o seu... Percebe que esse adulto, é o que eu estava falando, esse adulto, o estereótipo clássico do adulto com o qual a gente cresceu, por exemplo, com 25 anos, já tinha o próprio carro. Já tinha um bem durável, né? A gente, no fim das contas, está meio que num limbo, assim, né? Ou seja... Por exemplo, mas aí a gente tem que ver coisas. Por exemplo, tem gente que tem o próprio carro, mas mora com os pais. Tem gente que tem hoje mora num lugar muito pior, mas prefere ter um carro. Sim. Tem essa galera. Mas aí eu tô falando que é o lance do recorte socioeconômico. De novo, eu não tô falando da pessoa que ganha uma puta grana. É outra coisa. A pessoa que é de classe alta, eu não vou comparar a gente com o adulto de 40 anos, que, sei lá, é filho do Roberto Justus. Não é essa a comparação. Não é essa, não dá para comparar. De novo, tem um recorte socioeconômico aqui também. A gente é uma família de classe média. Nós somos adultos de classe média. Sim, mas aí eu tô falando, tem escolhas também. É isso que eu tô falando. Tem gente que prefere morar numa kitnet, mas prefere ter um... Mas é isso que eu tô falando. Essa escolha é uma escolha que é dolorosa. E essa pessoa vai fazer isso. O quanto que ela vai ter que sacrificar da grana dela para pagar, por exemplo, as prestações desse carro, dessa moto, quer que seja, enquanto ela tenta sofrer para pagar o aluguel. Porque ela vai morar, se ela não mora com os pais, ela vai morar de aluguel e vai morar num lugar super pequeno, apertado, e para pagar esse aluguel vai sofrer pra cacete. Ou seja, é uma escolha que no fim das contas, o nosso estereótipo clássico de pai não fazia, não tinha essa dificuldade. Mas eu vejo isso para a geração de hoje, por exempro. Mas a geração de hoje é muito pior, né? Nossa, porque a gente está falando da nossa vida adulta. Pra mim, e eles literalmente não têm perspectiva de futuro. Não tem. Então, é isso. Tipo, eles não conseguem enxergar morando num lugar, tendo uma vida, tendo um carro, não conseguem. Eles não conseguem imaginar saindo daqui. Eu vejo, o Tal fala isso o tempo todo. Ela falou, não vou conseguir sair daqui. Como que eu vou conseguir sair da sua casa? Eu não vou conseguir. Por quê? Não vê possibilidade disso. Sim. Entendeu? E a própria Sofia. Mais velha, entendeu? Porque os salários estão cada vez mais baixos, os empregos são cada vez mais instáveis,
você é mandado embora por qualquer coisa, você... Mas é isso, os salários estão cada vez mais baixos. Eu vejo que uma galera ganha hoje, tipo, eu ganhava meu primeiro salário bem caro. Dava aula de inglês e ganhava bem. Eu ganhava bem que eu ajudava em casa ainda. Sim. Entendeu? Sim. Ajudava em casa, guardava dinheiro para mim, sabe? Então, é muito louco isso. Você vê o quanto isso estreitou. Né, foi achatando. É claro. Fez pior. Aí tem aquela questão da geração Z, que a galera fala, essa geração Z também não quer largar com nada. Eu vejo ótimos pontos e vejo péssimos pontos nisso. A geração Z, na verdade, ela criou consciência dessa estabilidade. Ela mesma criou consciência dessa estabilidade. De quanto o mercado está louco, de quanto o mercado caga e anda para o funcionário. E aí ele resolveu pagar na mesma moeda. Ah, sim. Então, para que eu vou vestir camisa da empresa? Para que eu vou me ralar de trabalhar? Para que eu vou ficar louca igual os meus pais, que tipo, sejam millennials ou geração X, que eu vi o quanto meu pai trabalhou, que eu vi o quanto minha mãe trabalhou e não tem tanta coisa assim, não são ricos, não são, mas se mataram de trabalho. Para que eu vou fazer uma coisa dessa? Você vai continuar tudo a mesma merda. Então, o máximo que eu posso fazer é ter controle do quanto eu me dou. Eu vou me doar até a página 2, ponto. Até quanto eu achar que é bom para mim. E ponto. Eu acho isso incrível nessa geração. Incrível. É claro que tem uns pontos fora da curva do tipo de gente falando, eu não quero trabalhar hoje não, um beijo para vocês. Gente, tem sempre uma história bizarra de geração X, que é uma galera que não tem compromisso. Uma galera que não tem compromisso, uma galera que não tem responsabilidade, né, com o trabalho que assumiu. Tipo, mas aí a gente se pergunta, quando e a empresa tem responsabilidade com ele? Mas olha só como é. Vira toma lá da cara. Sim. Né? Porque a gente está acostumado com aquela coisa de vestir a camisa da empresa, de você ir até o fim e de você, não, eu vou me doar ao máximo nessa empresa e ela vai reconhecer o meu valor e vai me promover e eu não vai. Eu escrevi um texto enorme dia desses no LinkedIn, justamente falando sobre a história de um cara que trabalhou na Rede Globo, no jornalismo da Rede Globo. Ele foi e jogou merda no ventilador, falando o quanto a empresa é tóxica, o quanto a empresa, na verdade, promove pessoas que eles acham que têm boa performance nas redes sociais, por exemplo, enquanto a prata da casa que está lá, tipo, trabalhando há 20, 30 anos, nunca recebeu uma porra de uma promoção. Sim. E esse cara trabalhou tanto, tanto que ele teve um ataque cardíaco na redação da Rede Globo. E ele é geração X, da nossa idade. E é isso. Aí você pergunta, aí você olha para a geração Z, tipo, mandando o patrão tomar no cu, você não vai dar razão para eles? Claro que você vai. Mas olha só, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente, enquanto millennial, enfim, né, geração X, enfim, sei lá, a gente está aqui justamente nesse limbo. Esse é um limbo clássico, assim, ou seja, a gente não é entre aspas, o adulto clássico e a gente não é também geração Z. Ou seja, a gente enxerga essas mudanças que rolaram no mercado de trabalho, mas a gente ainda olha para as coisas como os nossos pais olhavam, falando, putz, não, se eu fizer isso, meu chefe vai ficar puto e vai mandar embora. Né? Ou seja, a gente está aqui numa... a gente se olha no espelho e se enxerga jovem de um jeito, né? Ou seja, eu consigo, de alguma forma, ir trabalhar de camiseta, calça jeans e tênis. Que é uma coisa impensável. Em casa. Não. Trabalhar em casa. É uma coisa seria uma coisa impensável no tempo do meu pai, por exemplo. No tempo do meu avô, né? Porém, eu me enxergo, se eu me olho no espelho hoje, com a mesma idade que meu pai tinha, claramente eu me enxergo de maneira esteticamente talvez mais jovem, né? Ou seja, eu uso camiseta de banda, camiseta de super-herói de quadrinhos, jovens, entendeu? Se for, por exemplo, eu com a idade, 50 anos, eu acabei uma faculdade. Sim. Minha mãe
com 50 anos estudando. Minha avó, muito menos. Sabe? Então, assim, faço atividade física até hoje. Minha mãe, com a cidade, não fazia. Nem a pau. Primeiro, que ela nunca gostou, né? Mas segundo, tipo, não fazia. Não era um hábito você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua saúde, você ter isso incluído na sua rotina. Sim. Não era rotina. Hoje em dia é rotina. Você acorda, você trabalha, ou então você acorda, você malha, você trabalha. Ou então você acorda, trabalha e malha. Você, tipo, o treino tá na sua rotina, tem que estar. Por que é isso? A gente chegou à conclusão de que a gente vai prolongar a nossa vida, porque a gente vai ser melhor. E, consequentemente, eles tinham doenças muito mais jovens. Sim. Eu vejo, eu faço meus exames anualmente, meus exames estão ótimos, não tem nada de errado. Nessa idade, minha mãe já tinha bastante problema. Entendeu? É isso que eu tô falando, as coisas são mutáveis, os parâmetros são totalmente mutáveis. Totalmente mutáveis, porque o modo de vida vai mudando. A qualidade de vida vai mudando também, mas a gente tem que pensar na questão financeira. Nunca na nossa vida a gente podia pensar, por exemplo, que a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, ia estar tendo algum problema financeiro. E hoje a galera lá tá fodida, cara. Sim. Olha que louco. Você chegar pro meu pai e chegar para ele e falar, então, sabia que daqui 30 anos os Estados Unidos vai estar, acabado? E ele ia falar, imagina. Contextualizar para o querido ouvinte que o pai biológico da Gabi era americano. Entendeu? Ele ia falar, você tá de brincation with me? Entendeu? Sim. Nossa, a gente tá vendo o Pax Americana indo para a cuia. Sim. Tem algumas perguntas que são importantes a gente se fazer, que é assim, existe mesmo essa coisa existe o se sentir adulto? Né? Ou seja, e a gente pensa muito, qualquer coisa que a gente falar, nossa, eu me senti super adulto, né? Porque eu consegui entregar o meu imposto de renda, eu consegui trocar a resistência do chuveiro. Pois é, ou isso sempre foi algum tipo de construção social, assim, nossos pais, eles também fingiam, eles só escondiam melhor? Eu acho que muito dessa questão de ser adulto está ligado à maturidade emocional. E que muita gente confunde com maturidade significa prática, beleza, eu pago boletos, então eu já sou maduro. Não. Né? Eu acho que ser adulto é justamente, por exemplo, tem muita gente que eu me senti adulta quando eu tive um filho. Eu me senti adulta. Porque eu falei, agora eu sou responsável pela vida de um outro ser humano. Aí que a gente volta novamente à primeira pergunta que você fez. Eu sou adulta aqui. Sim. Eu vou ter que resolver eu vou ter que resolver o impasse. Eu vou ter que ser a voz da razão. Eu vou ter que chegar e falar, é assim que as coisas são feitas. E eu me senti mais adulta ainda e muito mais desamparada, claro, no caso, quando minha mãe faleceu. Sim. Porque aí eu era mãe. Eu era mãe, a matriarca. Minha matriarca, quando a minha avó morreu, eu já senti esse baque. Porque é uma geração, né, de 3 mulheres. Sim. Minha avó sempre foi a voz da razão. Quando a minha avó faleceu, eu senti um baque muito grande. Quando minha mãe faleceu, eu senti esse outro baque. E agora eu sou a mãe. Eu tô no lugar delas. Então, eu tô no lugar dessa mulher adulta. Sim. Da minha cabeça é a mulher adulta, que eu tenho como referência. Então, aí sim, hoje eu me sinto... Hoje, com 50 anos, eu me sinto adulta. Porque eu tomei o lugar delas. Mas não necessariamente porque eu sei fazer tudo, porque eu tenho resposta para tudo, porque... E tem coisa que eu sim, e tem coisa que me deixa confusa, tem coisa que eu ainda lido com confusão mental, tem coisa que eu ainda falo, meu Deus, tem coisa que eu não consegui, não conquistei em termos financeiros de bem ainda. Então isso é muito variável. E o ainda também é, assim, também é um caso a se pensar, né? Ou seja, eu ainda não conquistei, mas sabe que eu quero mesmo? Conquistar? Ou seja, tem uma coisa de, assim, no fim, tem um lado... Por exemplo, uma coisa que é um item, por exemplo, que para mim, para o Thiago, é completamente dispensável, que para outras
famílias é super uma das primeiras coisas que elas vão investir. Carro. Ah, sim. Eu e o Thiago não queremos comprar carro, gente. A gente não quer comprar carro. Se você vier oferecer qualquer carro para nós, não queremos comprar carro. Eu tive meu carro, sofri um acidente fodido e desde então nunca mais eu dirigi. E o Thiago nunca dirigiu. Eu não tenho nem carteira de motorista. Nem quer. Eu nem tenho carteira de motorista. Eu definitivamente fui aquele adolescente que, quando completou 18 anos, não tinha em nada o fetiche do carro. Nada. Eu morava numa cidade praiana, plana, que dava para fazer tudo de bicicleta, de bicicleta, de ônibus, pé. Uma malha metroviária enorme que cobre quase todas as cidades. Podia ser maior, né, governador? Vamos lá, né? Enfim, isso tem. E existe Uber. Então, e a gente separa uma grana no nosso orçamento para usar Uber. Isso é um recorte de privilégio, né? A gente tem um privilégio, beleza, esse é um recorte de privilégio. Mas, assim, para não terminar, talvez, de um jeito muito pesado, acho que essa coisa de pensar sobre a vida adulta, talvez a gente não seja menos adulto, talvez a gente só seja adulto de um outro jeito, né? Exato. Ou seja, a gente tem mais liberdade de escolha, tem talvez menos obrigação de seguir um roteiro pré-estabelecido de vida adulta, vida adulta, e a gente pode se reinventar. Exato. E a vida é o que eu costumo sempre dizer, tipo, a vida adulta, gente, as conquistas não são uma lista de supermercado. Não é uma lista de supermercado. Sim. Não é tipo, arranja um emprego, case, tenha filhos, compre um carro, compre uma casa e morra. Não é isso. Sim. Você pode fazer completamente ao contrário, não casar, não... A única coisa que eu não sei é como você vai conseguir pagar suas contas. Então, eu sugiro que você tenha uma fonte de renda. Exatamente. Como que isso vai ser? Infelizmente, ainda moramos no capitalismo. Infelizmente, temos que pagar contas. Então, como que isso vai ser? Aí, depende de você também. Foda-se. Se você quiser ser cam girl, se você quiser ser do job, se você quiser... Tipo, aí é de você. Vai conforme a sua disponibilidade, como é que fala? Seus valores, aí você que sabe. O quanto você quer se implicar criminalmente em alguma coisa. Não sei. Sei que você vai ter que ter uma fonte de renda que vai ter que pagar suas contas. Agora, não tem uma exigência daquela, tipo, arruma emprego num banco, porque isso é garantia de que tudo vai dar certo na tua vida. Você, com dinheiro, você... Outrora foi. Hoje não é mais. Não é mais, gente. Não é mais. E nada mais. Então, novamente, a gente chega à conclusão de que... Concurso público. Lembra? Nossa, sim. Era o santo graal. Você sabe, você viu? Você ficou sabendo da sua prima? Passou um concurso público no Tribunal de Contas. Aí... Santo graal era você graal passar no concurso público e concurso sua casa própria. Esse era o santo graal, assim. Porque aí você passar no concurso público era sinal de estabilidade de emprego. Presta um concurso, presta um concurso. Toda hora vinha com o negócio, filha, aqui, ó, tipo, abriu o edital do concurso. Exatamente. Eu quero prestar concurso, não quero ser funcionária pública. Não, mãe, não quero. Sabe, por quê? Sempre teve na nossa cabeça essa coisa da liberdade. Eu quero sair de um lugar e do outro lugar que me ofereça mais dinheiro, porque eu acho o trabalho mais legal. Né? Sempre teve a falácia do trabalho com ame o que você faz e nunca mais trabalhe na vida, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame o que você... E nunca mais ame nada. É isso. E aí para de amar. A vida, né? Tipo, é foda. Se você que está escutando aí, vai lá nas nossas redes sociais, responde a pergunta. Você também sente que você está fingindo ser adulto? Você tem mais ou menos essa mesma idade da gente, assim? O que você achava que você ia ser quando você chegasse, tipo, sei lá, nos 40 anos? E o que você é hoje? Né? Porque, no fim, tem outra frase que eu pesquei aqui para a nossa pauta, que eu acho que é uma frase muito boa, que é assim, talvez crescer não seja necessariamente chegar em algum lugar. Seja você aprender a viver sem necessariamente ter um mapa de onde você vai chegar. Se adaptar. E aí eu vou terminar com a música Pais e Filhos do Legião Urbana. Preciso. Brincadeira, não. Mas, gente, Pais e Filhos fala super sobre isso. Exato. Sobre ensinamento do
pai com filho, do tipo, o que é? Você disse que seus pais não tinham Mas você não tem seus pais. Exatamente isso, porque a cabeça deles era diferente, vivia num mundo diferente e tinham valores diferentes. Hoje você vive numa outra cabeça, num outro mundo, e os valores são completamente imutáveis, e seus filhos têm uma outra cabeça, que vão viver em um outro mundo, e vão ser adultos diferentes do que você foi. E é isso. E tá tudo bem, não tem uma cartilha de como ser adulto. Não tem uma estrelinha lá, parabéns. Hoje você foi um adulto nota 10. Não tem isso. Eu acho que o máximo que é, para mim, ser adulto nota 10 é você não perder seu réu primário. É você ter controle emocional bastante, ou você não matar ninguém. Exato. Nem acabar num manicômio. É isso que para mim quer ser adulto. É você ter maturidade. Maturidade emocional, maturidade em todas as formas, você saber como lidar com aquela situação. E se não souber, você dá um tempo para você mesmo tentar compreender aquilo. Sim. E entender que você não sabe de tudo. E que vai ter coisas que você não sabe, vai saber lidar. Ainda mais num mundo que muda tão rápido, né? Um mundo que muda tão rápido, mudou muito rápido, continua mudando numa velocidade absurda. No fim, a gente nem falhou, tá? Fica uma... Volto a dizer, para não terminar de um jeito deprê, assim, a gente não falhou em virar adulto. A ideia do que é adulto ficou velha. Exatamente. Obsoleta, a ideia do que é falha. É isso, gente. Não é você que falhou. Não existe essa coisa do tipo, eu não consegui comprar uma casa, eu não consegui morar sozinho, eu tenho um emprego de bosta, eu acho que eu não tive sucesso. O que é o sucesso, gente? O que é sucesso? O que é sucesso? Exato. O que é sucesso para você? Sucesso para mim, por exemplo, é ter tranquilidade, é ter paz. Não é morar num apartamento, numa cobertura em Manhattan, por exemplo. Ave Maria, Deus me livre. Tem isso também. Tem um certo momento, isso, a gente fala muito, eu e a Gabi, sobre isso, que a gente nem, à medida de como a gente quer ter a nossa velhice, fora de São Paulo, fora de uma grande, não só fora de São Paulo, fora de uma grande capital, de uma grande cidade. Assim. Pega logo. Assim, a gente quer ir para uma cidade de interior, ou para uma cidade praiana menor, assim, saca? A gente faça parte da comunidade, onde a gente faça a diferença nessa comunidade, de alguma forma, entendeu? Ou, né, exercendo trabalhos, ou fazendo trabalho voluntário, ou estando num projeto social, mas fazendo diferença. Sim. Ali. E sem necessariamente morar numa mansão. Eu não quero uma mansão, não. Não quero uma mansão, não quero, mas eu quero uma casa tranquila, que não me dê problemas, que, sabe, que seja segura. E eu quero também morar perto de um lugar que me atenda, porque eu sou mais velha, então me atenda do ponto de vista de ter médico, né, por exemplo. Posso morar também totalmente no meio do mato, lá na mata, no Pantanal da Amazônia, porque eu vou precisar de um helicóptero para conseguir chegar num hospital mais próximo. Não dá. Eu vou estar mais velha, eu preciso estar num lugar que tenha um acesso fácil a um hospital, por exemplo, a um médico. Sim. Entendeu? Que sejam aptos a cuidar de mim. Então, tudo isso você coloca na balança. E essa foi uma das razões pelas quais, por exemplo, eu e o Thiago não compramos uma casa aqui ainda. Porque a gente não quer uma casa em São Paulo. A gente quer uma casa no interior. E a gente está trabalhando para isso. A gente está caminhando para comprar uma casa fora daqui. É isso. Então, eu tenho 46 anos de idade, já deveria ter a minha casa. Será? A minha vida... Enfim, eu costumo brincar muito com a Gabi, a gente costuma dizer muito que a gente viveu cada um de nós viveu muitas vidas dentro das nossas vidas, muitas vidas diferentes, né? Minha vida e a da Gabi, assim, a gente começou e recomeçou de novo muitas vezes. Com tudo que me aconteceu, será que era esse o caminho mesmo? Será que dava? Será que era possível eu ter comprado uma casa, eu ter tido... Não era possível. Nossa, ia ser uma dor de cabeça assim. A resposta é não era, não. E eu não teria como. Eu nem teria como. Com as escolhas que eu fiz, eu não teria como. Seria impossível eu ter comprado uma casa. Não teria como. Sim, casei 3 vezes, cara. Eu montei 3 casas. Tem noção? Comprei 3 geladeiras, 3 fogões, 3 guarda-roupa. 3 vezes eu montei 3 casas. Sim. Montei 3 casas com pessoas diferentes. Exato. Sabe? Exato. Então, assim, eu fiz pra caralho, gente. Desculpa aí, mas eu sou foda, porque eu fiz pra caralho.
numa vida só, monta 3 casas. Exato. Entendeu? Eu recomecei 3 vezes. A gente se julga muito, né? Enfim, a gente se culpa muito, e aí se a gente olhar tudo que a gente fez, não, eu não fiz o que meu pai fez, mas de verdade, com as coisas que aconteceram comigo, com o mundo do jeito que mudou e já estava mudando enquanto eu estava... Volto a dizer, a gente é de uma geração que conheceu o mundo sem internet. Aí a gente viu a internet acontecendo, viu a internet mudando, a gente não tinha celular. Eu fui um adolescente sem celular. E hoje, as pessoas não vivem sem a porra do celular. Tudo que eu fiz ao longo da minha vida, definitivamente não sei se meu pai teria conseguido fazer, não. Eu também. Com puta respeito que eu tenho pelo meu pai, por tudo que ele fez, mas ele não teria conseguido fazer, não. O jogo de cintura que a gente teve que ter, duvido eu dou. Definitivamente sim. Até maturidade, assim, eu vi meus pais serem imaturos, não vou entrar em pormenores aqui, mas muito mais do que eu sou hoje em dia. Muito mais. Muito mais fracos emocionalmente, né? Despreparados. Eu, pelo menos, por exemplo, eu todas as vezes que eu me casei, eu casei consciente do que eu estava fazendo, não foi nunca pela loucura, mas foi consciente do que eu estava fazendo. Quando eu me tornei mãe, eu escolhi ser mãe, foi uma coisa que eu falei, eu quero ser mãe. Eu me preparei para aquilo, inclusive financeiramente, então foi tudo dentro dos conformes, não foi nada tipo, ai, loucura, agora eu tô grávida, o que eu faço na minha vida? Nunca foi assim. Sabe? Então, assim, eu fui muito mais madura do que meus pais foram. Muito mais. Sabe? Em decisões que eu tomei. Errei? Claro que errei. Todo mundo erra. Não seja por isso. Me arrependo de decisões que eu tomei? Me arrependo. Mas nunca foram decisões que eu tomei na loucura. Do tipo, vou fazer isso e foda-se. Nunca foram. Nunca foram. Mesmo eu casando com as pessoas que eu casei e me separando das pessoas que eu me separei, nunca essas decisões que são muito, muito cruciais na vida da gente, nunca foram uma loucura. E decisões erradas todo mundo toma, a gente toma, né? Enfim, e é uma merda, a gente vai olhar pra trás e falar, pô, tomei uma decisão errada, tomei, aconteceu, enfim. Agora tem que beleza, segue a vida. E isso é ser adulto. Isso também é ser adulto. Justamente por isso que eu tô falando. Ser adulto é ter maturidade, cara. É você saber que você errou em algumas coisas e você vai ter que lidar com as consequências do que você fez. É isso. Porque o que eu vejo hoje em dia é uma galera que brinca de ser adulto porque ela não se autorresponsabiliza. Quando você não se autorresponsabiliza, isso é um problema de maturidade. Porque você acha que nunca é sua culpa, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do sistema, a culpa é sempre do patrão, a culpa é sempre do trabalho, a culpa é sempre da fulana de tal, a culpa é sempre do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do caralho a quatro do mundo inteiro, menos sua. Nunca você parou e falou, caraca, eu caguei aqui, eu devia ter feito isso. Ok, fiz. E agora? Página 2. O que eu vou fazer agora com esse erro? O que eu posso fazer agora? É isso, gente. Ser adulto é isso. Você olhar e falar, eu caguei aqui. O que eu posso fazer com essa merda? Não tem nada que eu posso fazer? O que eu posso fazer para minimizar os danos do que eu causei? Para impactar menos a vida das pessoas e a minha vida. Tem uma frase que acho que define bem... É isso que é ser adulto. Tem uma frase que acho que define bem o que é a vida adulta, que é as merdas cagadas não voltam ao cu, é isso, né? Elas não voltam jamais ao cu. É isso. Então, assim, não é se você tem carro, se você tem casa, se você tem 5 filhos, se você é casado, se você é solteiro, se você já viajou o mundo, se não viajou o mundo, se você tem um bom trabalho. Nada disso define se você é adulto ou não. Ser adulto é definitivamente você ter estrutura emocional, maturidade para lidar com erros e acertos da sua vida. É isso. Muito bem. Você, então, que está ouvindo aí, que escutou a gente até o final, escreve aí nas nossas redes sociais. A gente tá, obviamente, você sabe, no Instagram, a gente está lá no Blue Sky com o Gibzilla, a gente está no Threads também com o Gibzilla. Escreve lá o que é ser adulto para você. Muito obrigado por você ter escutado a gente aqui até o final e, obviamente, esperamos você no próximo episódio. Qual é o tema? A gente não vai te contar.
Não sei nem se a gente sabe. Isso faz parte de ser adulto, no fim das contas. Às vezes você nem sabe qual é o próximo passo da vida. Beijo! E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá pra ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que tá entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.